Quinta-feira, o melhor da informação no Girassol Jornal, com relatos de mais uma morte por afogamento na vala da chamada 7ª Avenida no Kazenga. Tina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros destaques ainda para esta quinta-feira, que passam pelas bolsas de estudo no primeiro ciclo de ensino secundário, pela primeira vez na história da educação no país. Abril da Paz e da Juventude, o jornal traz reflexões sobre o desafio de inserção no mercado de trabalho. A recepção no Palácio do enviado especial da União Comores. Deputados e a constatação da realidade nos municípios de Luanda. O último adeus a Henrique Júnior, antigo deputado e governador da província de Kwanza Norte. Como sempre, não falta o melhor do desporto no jornal. Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma morte por afogamento na vala localizada na chamada 7ª Avenida no Kazenga. A vítima é uma criança de 5 anos. É a segunda morte que acontece em menos de 6 meses. A primeira aconteceu em novembro do ano passado e foi o caso de uma jovem adolescente de 14 anos. Esse é o desespero dos moradores da Mabor, na 7ª Avenida do Kazenga, na antiga zona industrial, que alegam estarem agastados com a paralisação das obras, que têm provocado vários problemas, principalmente mortes a menores. E na quarta-feira desta semana, mais uma vida partiu para a eternidade. Ontem eu estava de passagem, encontrei os meninos aqui a brincarem nesta lagoa, mas sendo mãe, chutei os meninos, mas depois ouvi que algo aconteceu aqui, disseram que não, morreu um dos meninos. Eu até fiquei assustado. O que me preocupa é que o governo tem que ver nesse nosso lado, porque essa não é a primeira morte, é a segunda morte. Eles têm que fazer, vir fechar aqui as valas. Vinha um miúdo tirar peixinho e nós estávamos a olhar, chutamos os miúdos, mas eles não queriam sair. De repente um deles sai a correr, socorro, socorro, um amigo ficou no buraco. Tentamos socorrer o camarada, como não tinha jeito porque é muito profundo mesmo aí. O outro meu colega pulou dentro do buraco, socorremos o miúdo, metemos na moto, mas ele saiu já com muita espuma na boca. Pegamos ele, metemos na moto, eu a conduzir com o pai da criança, até veio de boxa, infelizmente veio de boxa. Logo fomos aqui nos cajueiros, mas infelizmente o miúdo não pôde resistir. Isso estava bom, mano. Essas casas estavam inundadas, os quintais cheios de água, por causa da estrada estava mal feita. Até hoje nunca resolvem nada da estrada. Agora olha o que aconteceu. Menino de 4 anos, inocente, anjo de guarda, que endireitem a estrada urgente. Senão nós também vamos fazer vamos ir lá no quê? Na administração. E os familiares de Susaldo Gonçalves, que morreu aqui nesta vala, alegam que até o momento nem a administração e muito menos a empresa responsável por esta obra estiveram no óbito. E eles pedem que tanto a administração como a empresa se responsabilizem pelos danos causados. E nós esperamos que a administração responsabilize pelo óbito. Eles devem dar a máxima atenção porque desde ontem, o momento que aconteceu, até hoje não estamos a ver a importância que eles estão a dar. Fomos várias vezes lá no bombeiro, eles pediram para que eles possam vir tirar a criança, não aceitaram, até por fim não vieram mesmo. Os jovens do bairro que procuraram fazer qualquer coisa, retiraram o miúdo do buraco, levaram lá, posto lá mesmo nos cajueiros, eles também não queriam que o menino entrasse lá na morgue. Meu pai teve que fazer ameaças para eles poderem fazer aquilo. Se nós irmos lá, vão ver, nós como população é que metemos os tubos e a areia dentro do buraco. Nós queremos que a empresa se responsabilize. Sem dar entrevista, o Secretariado para a Área Técnica e Infraestruturas da Administração Municipal do Kazenga garantiu que só vai pronunciar-se sobre o assunto depois de apurar os factos. E o jurista Manuel dos Santos faz um enquadramento jurídico sobre o assunto.
Conseguimos perceber perfeitamente que houve, de facto, uma omissão, não se respeitou os panoramas da segurança, as questões técnicas não foram observadas, está vitimando pessoas. O que se pretende não é responsabilizar o Estado, é alertar ao Estado com recurso ao artigo 74 da Constituição da República de Angola, fala sobre direito de ação popular. Nós podemos indigitar a administração municipal daquele distrito ou do município para tentar providenciar se situações não podem ocorrer constantemente. Esperemos também que, de facto, a administração assuma todas as responsabilidades que a lei prevê. Lembre-se que no dia 26 de novembro de 2022, um adolescente de 14 anos perdeu a vida por afogamento no mesmo local. E 6 pessoas ficaram feridas, entre as quais uma em estado grave, na sequência de uma colisão entre viaturas na Estrada Nacional 230. Foram no total 3 viaturas envolvidas no acidente e uma delas transportava fiéis de uma denominação religiosa. Negligência e excesso de velocidade estiveram na base do ocorrido. Estes são traços de um acidente de viação que ocorreu na Estrada Nacional 230. O infeliz acontecimento envolveu uma caravana religiosa que saía da capital para a província do Bié. A missão, que previa a inauguração de uma igreja na região centro do país, foi abortada por imprudência na estrada. O acidente envolveu 3 viaturas, uma do tipo Land Cruiser, um autocarro e um caminhão de carga. Só acabamos de chegar até aqui esse espaço, o camarada do caminhão lá vinha com muita velocidade. Então ele faz antepassagem no Land Cruiser. E quando ele depara, nós já estávamos em frente. Ele não tinha como travou o carro na nossa faixa. Nós a vir com aquela velocidade, tentamos fugir, já era tarde. E nós estávamos muito bem do lado onde houve o embate. Se estamos aqui de pé completo, graças ao Criador. O que eu pude ver foi que ele parou o caminhão na faixa direita, que era a faixa de subida que nós íamos. E o nosso motorista, aquilo que aconteceu foi rápido, que o motorista teve que fazer uma manobra e houve que o motorista bateu no Land Cruiser e houve um incidente que nós íamos parar. A Polícia Nacional fez a remoção do caminhão no local do acidente e, sem prestar declarações, assegurou que a situação vai ser investigada para que se apurem as razões do acidente. Das 30 pessoas que faziam parte da caravana, 6 ficaram feridas, incluindo o motorista desta viatura, que se encontra entre a vida e a morte. De certeza, ainda digo, graças a Deus não houve vítimas mortais. Houveram, sim senhor, ferimentos ligeiros, na qual o senhor do Land Cruiser, não é? Ele teve um ferimento, mas eu tenho fé, tenho certeza que Deus vai fazer graça sobre a vida dele, porque ele saiu mesmo muito, muito lesado, já não estava a se comover. Este acidente ocorreu na zona conhecida como Luanda Leste, na Estrada Nacional 230, mais conhecida como Estrada de Catete, que liga a província de Luanda e a região leste do país. O fenômeno da sinistralidade rodoviária só é ultrapassado pela malária no ranking de causas de morte em Angola. Por isso, todo cuidado é pouco. E foram hoje a enterrar no cemitério de Santana, aqui em Luanda, os restos mortais do antigo governador do Kwanza Norte, Henrique André Júnior. Que também foi deputado à Assembleia Nacional. E no último adeus, distintas figuras políticas e de governo lamentaram a partida prematura de Henrique Júnior. Foi dado hoje o último adeus ao antigo governador da província do Kwanza Norte, Henrique Júnior, que partiu para outra dimensão da vida na passada sexta-feira, aos 75 anos, vítima de doença. Henrique Júnior nasceu em Luanda aos 4 de maio de 1947, era formado em Direito e exerceu funções a nível do Poder Judiciário como juiz de Direito. No governo exerceu o cargo de vice-ministro das Pescas, foi membro do Birro Político, desempenhando o cargo de primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA no Kwanza Norte, cumulativamente com as funções de governador provincial. Várias homenagens foram feitas em memória do também ex-deputado. O país vê hoje partir para uma outra dimensão da vida um mestre, um homem de ciência,
de um saber abrangente, um conselheiro, um patriota, um político e comunicador por excelência, um cidadão de Angola e do universo. Nós não perdemos apenas um pai, perdemos também o melhor amigo, o melhor conselheiro. Perdemos também o pai exemplar, o pai que sempre soube equilibrar o carinho e a firmeza, o que esteve sempre presente nas nossas vidas e que as influenciou de tal maneira que somos todos hoje homens e mulheres que acreditam nos mesmos princípios e valores. Hoje, como podemos ver, não nos despedimos só do colega, amigo e camarada Henrique André Júnior, que sempre se destacou pela sua bondade, elevada competência e dedicação inexcedível na execução do seu trabalho. Também não nos despedimos só do marido, do irmão, do tio e do primo Henrique, que com toda a sua honestidade, amor e personalidade radiante, sempre zelou pelo pilar mais fundamental da vida humana, que é a sua família. O atual governador do Kwanza Norte, Pedro Maquita, destacou a figura do antigo governador. Agradecemos pelo contributo que ele prestou a Angola e aos angolanos e particularmente à província do Kwanza Norte. Dissemos também que nós vamos continuar a imortalizar a sua obra. Como ouvimos, a obra dele é valiosa, é digno de realce, motivo pelo qual nós aqui estamos. O Birro Político do MPLA considera que o antigo governador destacou-se como um brilhante quadro do aparelho central da administração do Estado, respondendo sempre com assinalável sentido de responsabilidade às tarefas que lhe fossem incumbidas. Deixa-nos um legado de um homem de trabalho, um homem que sabia interpretar de facto os anseios e aspirações dos angolanos. De facto, ele cumpriu várias missões, quer no nosso partido como no governo, e sempre se notabilizou como um quadro capaz, com elevadas qualidades e que cumpria as suas responsabilidades com muito zelo e com muita dedicação. Os restos mortais de Henrique Júnior já repousam no Campo Santo, mas o seu legado ficará na história de Angola. No seio da comunidade cristã assinala-se amanhã a Sexta-feira Santa, que biblicamente simboliza a paixão de Cristo. A Sexta-feira Santa é para os cristãos de todo o mundo dia de reflexão, o único em que não se realizam missas a nível da Igreja Católica. Os cristãos continuam a viver a Semana Santa, período que marca a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para os católicos, a missa vespertina da Ceia do Senhor assinala o início do Tríduo Pascal com um caráter festivo, invocando a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor, simbolizado no gesto do lava-pés, na qual os sacerdotes renovam as suas promessas diante do bispo diocesano na missa crismal. Cada sacerdote se recompromete a continuar a exercer fielmente e em união com o bispo diocesano, com a autoridade eclesiástica legitimamente instituída, continuar a exercer o ministério. Nesta celebração também se fazem a consagração ou bênção dos óleos santos que vão sustentar a Igreja ao longo do ano até a próxima Páscoa. Esses óleos são usados na administração do batismo, são usados na administração do crisma. No período da manhã, observa-se normalmente a celebração da missa crismal, que é considerada por excelência o dia do sacerdote e também da instituição da Eucaristia. A chamada ceia celebra automaticamente dois sacramentos: a instituição da Eucaristia e também a instituição do sacerdócio ministerial, que é o chamado Sacramento da Ordem. Entretanto, na Sexta-feira Santa é o único dia em que a Igreja Católica não celebra a missa
pois para eles Cristo ainda está nos lençóis da morte. É sobretudo um dia de silêncio. O autor não vive, então neste dia se faz apenas a celebração da paixão do Senhor, onde a Cristo se apresenta como o sinal do amor de Deus para nós. Se apresenta como o próprio Deus no meio de nós. E a cruz de Cristo, naquela noite de sexta-feira, tarde de sexta-feira, é adorada. É adorada porque é uma forma de restituir-lhe o tamanho amor que Ele nos tem. E falamos de educação a seguir. Alunos no primeiro ciclo do ensino secundário já podem contar com bolsas de estudo, facto que acontece pela primeira vez na história da educação no país. O ato formal de pagamento aconteceu hoje, no Icolibengo, e foi presidido pela Ministra da Educação, que na ocasião destacou a necessidade de aposta rigorosa da educação da nova geração. São no total 900 mil alunos do primeiro ciclo que vão beneficiar de bolsas de estudo. O objetivo do Ministério da Educação é reduzir os custos de algumas famílias carenciadas de 68 municípios do país. Numa primeira fase, o programa de Bolsa de Estudo vai abranger cerca de 24 mil alunos nas províncias de Luanda e Bengo, concretamente nos municípios de Viana, Icolibengo, Dande e Ambris. Os objetivos deste programa resumem-se em apoiar as famílias angolanas e assegurar a continuidade dos estudos dos seus educandos, reduzindo, assim, os custos diretos com a educação e atuando na redução do abandono escolar, fazendo com que a permanência dos jovens na escola seja uma realidade, em particular para a rapariga. Os alunos e encarregados de educação receberam das mãos da Ministra da Educação os meios de pagamento da bolsa e, para a alegria dos beneficiados, na hora da consulta, o dinheiro estava disponível. Eu agradeço muito por ter me dado esse dinheiro. Eu prometo não decepcionar meu pai, prometo estudar, não decepcionar ninguém, nem a diretora, não vou desistir da escola. Dos pais esperamos que eles cumpram, nesse caso, quanto o projeto exige, usar esses valores a fim para comprar material escolar e também que orientem os seus educados para ir nas escolas, não faltar como faziam anteriormente. Este projeto enquadra-se no programa de empoderamento da rapariga e aprendizado para todos, uma iniciativa do Ministério da Educação com financiamento do Banco Mundial. Nós fizemos um diagnóstico para saber as causas do abandono escolar. Fundamentalmente a nossa preocupação era o abandono escolar. Verificamos que entre o ensino primário e o ensino secundário, o primeiro ciclo tinha um desperdício muito grande. A mais de metade dos alunos que concluíam o ensino primário não fazia o primeiro ciclo do ensino secundário. Isto para nós é um desperdício bastante grande. E não faziam não é porque não tiveram aproveitamento, é porque não tinham acesso à escola. Dos fatores que nós identificamos, um deles é a falta de salas suficientes para os alunos, mas nós estamos, ao longo destes 5 anos passados, a construir muitas escolas do ensino secundário, do primeiro ciclo sobretudo. O que é que verificamos? Que as raparigas, nessa faixa etária, abandonam ou porque engravidaram, ou porque não têm o dinheiro para fazer a matrícula e comprar os materiais para poder continuar. O Banco Mundial disponibilizou para o programa de bolsas de estudo 110 milhões de dólares norte-americanos. Este dinheiro será destinado aos alunos da 7ª, 8ª e 9ª classe. Cada aluno terá direito a receber anualmente 75 mil kwanzas. O apelo é que as famílias beneficiadas não destinem o dinheiro a outras práticas, mas para a formação dos filhos. PATOS é um projeto que foi aprovado pelo Banco Mundial por um montante de 250 milhões de dólares. É um projeto que tem várias componentes. A componente que hoje estivemos a presenciar, a componente das bolsas de estudo. Essa componente conta com um financiamento de 110 milhões de dólares para atingir 900 mil estudantes do país. Os deputados da Assembleia Nacional deram início a uma jornada de constatação da realidade nos municípios de Luanda. Com a missão, os parlamentares pretendem identificar no seio das comunidades
os problemas que devem merecer uma rápida intervenção do Estado em termos de resolução. Foi na madrugada do dia 25 de março que Luanda ficou em pânico, em consequência do desabamento de um edifício na Avenida Comandante Valódia, Alquina X. Na sequência do acontecimento, os moradores do prédio foram alojados numa unidade hoteleira. Todavia, os proprietários das residências em volta do perímetro, onde se encontrava o prédio, dizem que estão a ser impedidos de aceder às suas residências. Somos seis famílias, então até hoje não temos lugar. Só alojaram os do prédio, o outro prédio que ainda não desabou, e as outras famílias que estão do prédio que ainda não desabou, disseram que meteram no hotel Relaxe. O restante do povo, que somos nós aqui, estamos aqui no ar lento. As casas não caíram. O porquê que nós não podemos entrar nas nossas casas? Prontamente, a administradora municipal de Luanda, Milka Kakesse, referiu que as famílias cadastradas continuam a receber todo o apoio necessário. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de receber família por família. Um edifício que desabou. Logo, as residências à volta estão em risco. O prédio ao lado também, portanto, foi desalojado neste sentido. É preciso que o Leia continue a fazer o seu trabalho, termine o seu trabalho de estudos, que esta semana fica logo feito, para as famílias poderem retirar os seus meios. E, portanto, tratamos cada caso em um caso. A visita aos escombros do prédio fez parte do roteiro dos parlamentares da 4ª Comissão de Especialidade da Assembleia Nacional, que desde ontem tomam contacto com as preocupações socioeconómicas de Luanda. Liderados pelo deputado Paulo de Carvalho, os representantes do povo estiveram no Centro de Saúde 4 de Fevereiro e no Centro de Saúde da Ilha do Cabo. Vim fazer um curativo. Tive um ferimento no dedo. Também vinha para a vacina de tétano. Já apanhou? Ainda. O que é que falta? A doutora disse que é para aguardar um bocado. Os outros tempos estava péssimo. As condições eram péssimas. O atendimento era péssimo. Mas já melhorou muito. O segundo dia da jornada de campo dos deputados da 4ª Comissão da Assembleia Nacional, que desde ontem trabalham na província de Luanda, terminou aqui no Quinaxixe, onde há cerca de 2 semanas caiu o edifício de 6 andares. Hoje, os deputados receberam preocupações relacionadas à saúde no município de Luanda. Nossa principal preocupação são os recursos humanos. Vou dar o exemplo do banco de urgência. Temos um total de 32 funcionários, não é? E precisávamos de ter pelo menos 40. 40 já satisfazia bastante as nossas necessidades. Temos recebido medicamentos. Não temos orçamento do Estado. Fora isso, neste momento estamos com dificuldades mesmo de alimentos, né? Não temos alimentos porque não temos os valores alocados nas áreas onde nós temos levantado a alimentação. Este centro está bastante melhor do que o Centro de Saúde 4 de Fevereiro. Este sim precisa de bastantes mais médicos, tem apenas 3 e precisa de 3 vezes mais. O mesmo ocorre em relação com os enfermeiros, que são também em número insuficiente, e constatamos 2 detalhes também muito importantes que têm a ver com o não funcionamento do setor da radiologia nestes 2 centros de saúde. Portanto, não há serviços de raio-x. Vamos apelar aos competentes órgãos do Executivo no sentido de resolver esta questão dos aparelhos de raio-x. No próximo bloco, o essencial sobre a nova audiência que marcou hoje o dia no Palácio. E no mês dedicado à juventude, falamos também sobre os desafios da classe, que é o futuro do país, com foco nas políticas de inserção no mercado de trabalho. É depois do intervalo, que é curto, nós voltamos já. Já de volta e retomamos a atualidade na segunda parte do jornal com o essencial sobre a audiência que o Presidente da República concedeu hoje ao enviado especial da União Comores. Trata-se do Ministro da Defesa daquele país, que foi portador de uma mensagem de reconhecimento dos esforços de Angola e do papel do Presidente João Lourenço na mediação de conflitos em África. O Ministro da Defesa da União das Comores, Youssafa Mohamed Ali, teve apenas uma missão, que era trazer a mensagem do seu presidente ao chefe de Estado angolano.
O enviado especial deste país africano foi recebido em audiência pelo presidente da República, João Lourenço, contando com a experiência de Angola na resolução de conflitos regionais africanos. Sua Excelência o Presidente João Lourenço, tendo em conta que Sua Excelência o Presidente Azali é, neste momento, o Presidente da União Africana, ele conta trabalhar com Sua Excelência o Presidente João Lourenço, tendo em conta a sua experiência, tendo em conta que é um presidente que conseguiu estabilizar o povo angolano, conseguiu pôr o país no caminho de desenvolvimento. O presidente Azali conta muito com o seu apoio e os seus conselhos, sobretudo nas questões que têm a ver com o conflito a nível dos Grandes Lagos. Nesta visita do enviado especial do presidente da União dos Comores, Azali Assoumani, que também é presidente da União Africana, falou-se sobre vários assuntos e um dos principais é a questão da paz e segurança nos países africanos, principalmente na região dos Grandes Lagos. O presidente Azali conta muito com o apoio do presidente Lourenço para poder, de facto, darmos solução a este problema. E não só, há outros problemas. Por exemplo, temos o conflito a nível do Sahel, temos o conflito no Rio Nilo. Estes problemas todos, para serem resolvidos, o presidente Azali vai contar, como ele próprio considera, com o apoio do presidente Lourenço como um dos seus melhor conselheiro nessa matéria securitária. Além do aspecto político-militar, Youssafa Mohamed Ali espera também que esta visita possa aprofundar a relação bilateral entre os dois países em vários domínios. Sobre o plano continental. Pensa também que, a nível bilateral, os dois países podem trabalhar. Tanto Angola como Comores têm potencialidades. Nós queremos tiçar a nossa cooperação, reforçá-la a nível social, a nível econômico e a todos os níveis para que haja um ímpeto, não somente para os dois países, mas que poderá possibilitar a que, a nível do continente, este dê um passo importante. A União das Comores é o quarto menor país africano em área territorial e membro da União Africana, da Francofonia, da Organização para a Cooperação Islâmica e da Liga Árabe. E depois da audiência com o Presidente da República, o enviado especial da União das Comores foi recebido pela vice-presidente do MPLA. Que hoje recebeu igualmente o Presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Domingos Simões Pereira. As próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 4 de julho deste ano, foi um dos assuntos que dominou hoje a audiência entre a vice-presidente do MPLA e o presidente do partido PAIGC. No final da audiência, Domingos Simões Pereira disse que a trajetória que culminou com a vitória do MPLA durante o último processo eleitoral em Angola vai servir de aprendizagem para as eleições que se avizinham. Durante todo o período da campanha eleitoral e das eleições, todo o povo guineense acompanhou o desenrolar do processo em Angola, não só como um elemento de aprendizagem, mas também porque aquilo que acontece em Angola não é indiferente a nenhum guineense. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que aquilo que acontece na Guiné não é indiferente a nenhum angolano. E, portanto, é com este sentimento de solidariedade, de sentimento de pertença, de fraternidade, que nós olhamos para Angola e, neste caso, especificamente, olhamos para o MPLA. O estado atual da situação política vigente na Guiné-Bissau foi outro assunto que dominou as conversações entre Luísa Damião e Domingos Simões Pereira. Junto da camarada vice-presidente, podemos partilhar da situação política vigente no país, uma pequena resenha dos últimos acontecimentos, não só no país, mas particularmente no nosso partido, PAIGC, dar-lhes conta daquilo que tem sido a evolução, sobretudo depois da realização do Congresso, e a forma como nos preparamos para as eleições legislativas, agora marcadas para o dia 4 de junho. Numa segunda audiência, a vice-presidente do MPLA recebeu o enviado especial do chefe de Estado das Ilhas Comores e presidente em exercício da União Africana, Mohamed Youssoufa, que no final do encontro disse aos jornalistas que muito brevemente membros do seu partido, CRC, serão capacitados por militantes do MPLA. Esta visita é, acima de tudo, uma visita de cortesia, mas uma visita muito rica,
com vários ensinamentos pelo modelo de organização do MPLA, pois nós podemos entender através desse intercâmbio a grande experiência que esse partido tem e nós precisamos nos inspirar dessa grande experiência para consolidar o trabalho que temos estado a fazer, sobretudo naquilo que diz respeito à conquista do poder. Nós entendemos que esta cooperação relançada poderá permitir que os nossos militantes sejam formados aqui pelo partido MPLA, que tem uma boa estratégia e essa estratégia pode ser replicada para o engrandecimento do nosso partido. De uma boa organização em partido de pouvoir. Brasil e Angola têm novos acordos assinados que visam o reforço da cooperação a nível diplomático. No total, são 7 instrumentos rubricados em Brasília, no quadro da reunião da Comissão Mista Bilateral. A cooperação entre Angola e o Brasil começou a desenhar-se a 11 de junho de 1980, com a assinatura do Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica. E para o estreitamento da relação, foram assinados nesta quarta-feira 7 acordos de cooperação bilateral, a citar: evitar a dupla tributação dos lucros dos transportes aéreos e marítimos internacional entre o Ministério da Saúde de Angola e o Ministério da Saúde do Brasil, a Autoridade Nacional de Aviação Civil de Angola e a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil sobre cooperação técnica e sobre céus abertos, entre a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande de Angola e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, no Brasil, a Investigação e Prevenção de Acidentes de Transportes de Angola e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil no domínio da investigação e prevenção de acidentes graves em aeronaves civis. Por último, o memorando de entendimento entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura da República de Angola e da República Federal do Rio Grande do Sul, da República Federativa do Brasil. Ao abordar questões tão chaves como os que constam da ata que acabamos de assinar, portanto, que foram objeto de trabalho dos subgrupos, nomeadamente a questão da agricultura, em que nós tivemos a oportunidade de agradecer o Brasil por ter escolhido Angola para mandar o primeiro adido de agricultura, que é uma grande inovação, incluindo nas relações internacionais que nós saudamos. Também saudamos a cooperação que temos em termos de transportes. Eu penso que isso vai mudar exatamente o quadro. E a partir dos instrumentos jurídicos que assinamos hoje, teremos muito mais operadores a irem para Angola, o que constitui também uma notícia bastante importante. Para os ministros das Relações Exteriores de Angola, Tete Antônio, e do Brasil, Mauro Vieira, a assinatura destes instrumentos jurídicos representa o preenchimento de uma lacuna que existia até aqui entre os dois países. Esses e os demais atos demonstram a vivacidade da relação entre nossos países, que transita por um universo quase restrito de assuntos, desde a aviação e educação até a defesa e cooperação para a promoção da paz. Aproveito também esse momento para saudar o excelente trabalho desempenhado por Angola à frente da comunidade dos países de língua portuguesa desde 2021. O avanço na cooperação econômica na comunidade dos países de língua portuguesa deve-se muito ao firme empenho do governo angolano. Abril da paz e da juventude, tida como a fase mais exigente da vida, e exatamente assim, uma fase de realização de quase todos os anseios, como a formação, família, casa própria e muitos outros sonhos que nem sempre são realizados no devido tempo. Mas hoje o nosso foco de reflexão tem a ver com o desafio na inserção do jovem no mercado de trabalho. A inserção dos jovens no mercado de trabalho continua a ser uma das preocupações sonantes que afetam a classe. Eles que, em muitos casos, mesmo com a formação, encontram dificuldades para o acesso, acabam por migrar na informalidade. Este jurista defende a melhoria na implementação das políticas públicas e o cumprimento do direito do trabalho. Jovens com mais de 30 anos de idade e nunca passaram pela experiência de um primeiro emprego na realidade angolana. Então, é de veras importante que o Estado, que o Governo veja essa situação e, aliás, está tipificado, está consagrado,
são tarefas fundamentais do Estado. O direito ao trabalho, nesse caso, um direito fundamental, não é? Consagrado no artigo 76 da Constituição, mas vemos a violação deste direito tantas vezes quanto possível. De acordo com o relatório divulgado pelo Banco Mundial, 22% dos jovens em Angola são desempregados e as perspectivas de emprego são muito limitadas. Uma situação que, na avaliação da instituição financeira, ameaça a estabilidade económica e social futura do país. Segundo este economista, comparado ao quarto trimestre de 2022, quando o total da taxa de desemprego estava em 29,6% e hoje registrar uma redução significativa, o cenário ainda exige muito trabalho, embora esteja a dar sinais de melhoria. Para ele, uma das medidas assertivas para inverter o quadro é a aposta na industrialização de formas a gerar mais empregos. Assim como grande parte das economias africanas, Angola possui uma base industrial bastante limitada. Portanto, é o setor industrial que normalmente abarca um grande número de força de trabalho. É necessário que o país, de alguma forma, invista naquilo que se vem chamando de diversificação produtiva da economia, de modo a gerar mais setores produtivos fundamentalmente baseados em tecnologias intensivas, não é? Para poder diversificar mais não só o mercado produtivo em si, como também a oferta de vagas de empregos. Nos últimos 10 anos foram criados no país 3,5 milhões de empregos. Atualmente, existem 9,1 milhões de empregos em Angola. Deste número, 5,5 milhões são trabalhadores independentes ou não remunerados e 2,8 milhões estão no setor privado e público. Não é crível, não é possível que alguém que saia da universidade tenha 3, 4, 5 anos de trabalho. Então, o que sugerimos é o Estado, em colaboração com algumas empresas privadas, vá inserindo os jovens nessas empresas para estagiar. E aqui sugerimos que esse estágio seja remunerado. Os dados do Instituto Nacional de Estatística apontam que no país cerca de 50% da população empregada trabalha na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguindo-se o comércio a grosso e a retalho, com 21,7%. A taxa de emprego dos jovens com 15 a 24 anos foi de 39,6% no ano passado, havendo uma diferença entre homens e mulheres. Os grupos etários de 35 a 44 anos e 45 a 54 anos de idade concentram o maior grupo de pessoas empregadas. Foi hoje anunciada a possibilidade de vinda a Luanda, ainda este ano, de empresários norte-americanos de Houston. É a previsão de uma jornada de identificação de áreas de possível investimento, aliada à estratégia de melhoria da imagem da cidade capital. Promover desenvolvimento empresarial, económico, social, cultural e até desportivo constituem os principais objetivos da geminação de 2 ou mais cidades. Este é o caso da geminação das cidades de Houston e Luanda. Houston, com a quantidade de recursos que tem, aparece mais como financiador. Agora começam a aparecer alguns membros. Um dos projetos que nós temos para este ano é ver se conseguimos trazer uma delegação empresarial para Luanda, talvez por meados ou no terceiro trimestre deste ano, onde empresários americanos poderão interagir com empresários angolanos e perceber onde é que estão as oportunidades e em que áreas poderão intervir. Portanto, isto é um projeto que eu acho que é muito grande, de grande significância e é o nosso grande enfoque para o resto portanto, para o próximo trimestre. Parceiras desde 2005, as cidades de Luanda e Houston pretendem retomar a ligação praticamente paralisada nos últimos 4 anos. Para tal, projetos ligados à educação sexual figuram entre as prioridades. Nós preparamos sim o projeto, estamos a aguardar para sermos recebidos pela Ministra da Educação a qualquer altura, podermos apresentar primeiro ao setor para apreciação e só depois então podermos divulgar o conteúdo e como é que nós vamos começar a desenvolver ou a levar o conceito para frente sobre a introdução do conceito de educação dentro do currículo escolar. Tendo em conta que estamos nessa fase de reestruturação do currículo e toda a contribuição é válida para que a melhoria do ensino venha ao de cima, então
aceitamos e de certa forma vamos vou interceder junto de Sua Excelência Ministra da Educação, doutora Luísa Maria Alves Grilo, no sentido de provavelmente já estar inserida no próximo currículo escolar. Em parceria com a Associação dos Escuteiros de Angola, a Geminação Houston Luanda tem em carteira a implementação de um projeto de hortas familiares em Luanda e no Zaire. Este projeto visa estimular o cultivo pelas nossas famílias daquilo que são as leguminosas. Neste momento, para Luanda, são 7.000 famílias. Mas como a atividade da patrocinadora estende-se à província do Zaire, município do Soio, né? Então, no âmbito da sua responsabilidade social, a Somoil pede que possamos então expandir este projeto também para a província do Zaire, propriamente dito município do Soio. Para apresentar os projetos da Geminação Luanda e Houston, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social promoveu hoje um briefing com a imprensa. E avançamos para a atualidade internacional e um dos destaques tem a ver com a morte de 9 suspeitos em tiroteio com a polícia sul-africana. Esse assunto em destaque é do compacto da atualidade internacional. Vamos acompanhar o desenvolvimento deste e outros assuntos com Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. E boa noite a todos. 9 supostos assaltantes armados foram mortos num tiroteio no início da manhã desta quinta-feira com a polícia na África do Sul, informaram as autoridades. Segundo o Ministério da Polícia, BECSEL, 3 outros suspeitos ficaram feridos e permanecem em estado crítico no Hospital de Joanesburgo. Outras notas internacionais, acompanhem. O presidente chinês Xi Jinping pediu à comunidade internacional que evite tomar ações que agravem ainda mais a crise entre a Ucrânia e a Rússia, depois de uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron nesta quinta-feira em Pequim. Macron disse que a Europa deve resistir e reduzir os laços comerciais e diplomáticos com Pequim, que está em desacordo com o Ocidente em questões como Taiwan, tecnologias sensíveis e os laços estreitos da China com a Rússia. Macron reuniu-se com o recém-nomeado primeiro-ministro Li Qiang e o presidente da Assembleia Nacional, Zhao Lejin, em Pequim nesta quinta-feira. Macron viaja com uma delegação empresarial de 50 pessoas, incluindo a Airbus e a produtora de energia nuclear EDF, que também deve anunciar acordos com a China. Devotos católicos nas Filipinas uniram-se para comemorar a paixão de Jesus Cristo. Os devotos andaram descalços por baixo do sol enquanto batiam repetidamente nas suas costas com chicotes de bambu. Muitos devotos filipinos realizam penitência religiosa durante a semana que antecede o domingo de Páscoa, como forma de súplica. Alguns acreditam que a prática de autopunição pode limpar pecados, curar doenças e até realizar desejos. A Igreja Católica não aprova essas autopunições por ser uma interpretação errada da fé, pois orações e arrependimento sincero são suficientes para comemorar a observância da Quaresma. Apesar da posição da Igreja, tais práticas continuam nas Filipinas, onde 80% da população é católica. Várias pessoas morreram no sudeste de Missouri devido a um novo tornado que atingiu o meio-oeste dos Estados Unidos da América, segundo as autoridades locais. O governador de Missouri, Mike Parson, disse que a área rural enfrenta uma longa jornada de recuperação e acrescentou que o presidente Joe Biden ligou para oferecer ajuda. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, o tornado ocorreu depois de várias tempestades violentas que varreram o sul e o centro-oeste dos Estados Unidos da América. Que nem Simeão, por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã. Boa noite e continuação do Ótimo Jornal. Obrigada pelas informações que trouxeste a este jornal. Estamos juntos, Edna. O Papa Francisco voltou a falar de sexualidade. E desta vez numa mensagem dirigida particularmente à juventude. Um documentário com 83 minutos de duração, intitulado Amen Francis Responde, divulga uma conversa entre o líder da Igreja Católica e 10 jovens de 6 países que lhe questionam sobre a posição da Igreja Católica em relação às preocupações da sua geração, como identidade sexual, feminismo, aborto, migração, abusos, perda da fé e o papel da mulher na sociedade. Relaxado, sorridente,
brincalhão e, em alguns momentos sério, o Papa Francisco disse aos jovens que o sexo é um dos belos dons de Deus dado ao ser humano. A expressão sexual é uma riqueza, então qualquer coisa que menospreze a verdadeira expressão sexual também o menospreza a si e empobrece essa riqueza. A expressão do amor é o ponto central da atividade sexual, adiantou o Papa Francisco. O sexo tem a sua própria dinâmica, tem a própria razão de ser. Por isso, o Sumo Pontífice reconheceu que a catequese sobre o sexo ainda é muito fraca e admitiu que os cristãos não têm uma catequese madura sobre sexo. A conversa gravada para o documentário aborda também o tema da pornografia. O Papa Francisco fez saber que ser viciado em pornografia é como ser viciado em droga, que mantém uma pessoa num nível que não permite que cresça. O documentário gravado em Roma envolveu jovens com idades entre os 20 e 25 anos, oriundos de Espanha, Senegal, Argentina, Estados Unidos da América, Peru e Colômbia. Notícias no Girassol Jornal. Uma homenagem marcou hoje o dia e foi dedicada a Carlos Lamartine. Uma distinta figura da cultura angolana, particularmente dedicada à música, que mereceu reconhecimento do MPLA. Foi realizada hoje a cerimónia de distinção ao músico Carlos Lamartine pelos seus feitos, um reconhecimento do partido MPLA que concedeu a medalha Ojenda e medalha militante da vanguarda. Esta cerimónia reveste-se de capital importância na medida em que retomaremos um imperativo estatutário, tendo em conta que o sistema de distinções do MPLA corporiza o que vem expresso nos nossos estatutos, a atribuição de estímulos e reconhecimento aos militantes, às organizações e aos organismos que se distingam na ação partidária ou na atividade social e laboral. Para a nova geração, Carlos Lamartine tem um papel importante na história da música angolana. Todas as pessoas, assim como nosso Cota Lamartine, deixaram já um legado muito bem delineado para que nós, como nova geração, tivéssemos de trabalhar muito pouco para ir em busca daquilo que são os nossos hábitos e costumes. Eu acho que é fundamental nós nos dedicarmos a todos aqueles que foram os feitos do nosso Cota Lamartine, porque assim nós vamos também estar a par e passo com aquilo que é a nossa essência, né? A vice-presidente do MPLA reconheceu os feitos do músico que muito fez, não só pelo partido, mas também para o país. É um filho de Angola que deu o seu contributo não só ao nosso partido, o MPLA, mas também ao país, Angola como tal. Portanto, deixa um legado para as novas gerações, é um exemplo. Nós precisamos de ter na sociedade referências e Carlos Lamartine é, sem dúvida, uma boa referência para as novas gerações. Carlos Lamartine acompanhou os momentos mais importantes da história da música popular angolana, desde o período de ouro da época colonial, passando pela independência até aos dias de hoje. Eu não tenho palavras. Eu só quero dizer que eu estou orgulhosamente feliz, porque eu recebi do MPLA aquilo que é meu. E por estas duas distinções, naturalmente, que me sinto orgulhoso de ter feito o que eu fiz. Carlos Lamartine, como é conhecido nas lides musicais, foi um dos fundadores do grupo Os Kisangela, tendo envergado depois por uma carreira a solo, acompanhado pelos melhores conjuntos angolanos da época.
Carlos Lamartine integrou nas fileiras de militante do MPLA, tornando-se no mais popular músico, tendo sido coautor do hino nacional de Angola, Angola Vante. Participou como regente do hino Ato da Proclamação da Independência. Em 1987, deixa as tarefas no partido e passa aos quadros da Secretaria de Estado da Cultura. Terminam também aqui as notícias no Girassol Jornal. Assim que esteve em nossa companhia, uma vez mais, obrigada. Nós voltaremos a estar juntos amanhã. Boa noite. Boa noite. Estamos juntos.